Seja sincero, você de fato acredita que o evangelho pode salvar a sua vida? E você acredita de verdade que o evangelho pode transformar a sua vida, você ser uma nova criatura e restaurar todos os pontos, os mais problemáticos que você está vivendo hoje? Então vamos debater esse assunto logo após a vinheta. Manda ver aí, diretor. E aí, galera, Vida Pura, como vocês estão? Mais um programa Vida Pura aqui na Telmídia, diretamente dos estúdios da Comev em São Paulo. Sempre um prazer estar com você. Deixa o like, ativa o sininho para não perder os outros programas da Telmídia também. Se inscreve no canal e compartilha, filho de Deus, compartilha o programa com outras pessoas. É uma mensagem extremamente importante, o assunto é um tabu. O algoritmo não ajuda, então nós contamos com você nessa missão, ok? E olha só, se você quiser vir aqui gravar o programa da sua igreja, o podcast da sua igreja ou o seu projeto pessoal, os estúdios da Comev estão abertos para te receber. Entre em contato aqui com o pessoal, saiba mais e ó, vai ser bênção ter você aqui junto com a gente gravando, combinado? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é uma percepção, onde nós vemos que cremos em um evangelho que salva, aparentemente, mas esse evangelho que salva não é capaz de transformar pessoas. Então hoje, por exemplo, o aconselhamento bíblico está sendo muito desprezado, porque as pessoas precisam fazer terapias, psicólogos, e eu não quero nem entrar no mérito da questão. O que eu quero dizer é o quão poderoso o evangelho é para de fato salvar a sua vida e também para trabalhar as áreas mais problemáticas que você tem. O quão poderoso ele é para te transformar de dentro para fora. E para falar de um assunto tão tranquilinho quanto esse, estou aqui com meu amigo pastor Bruno Euclides mais uma vez. Como Sempre você é bom está? estar contigo, pastor Felipe, para falar de um assunto tão doce, né? Tão doce, tão tranquilo. Hoje eu vim até com o meu docinho aqui, ó. A gente pode começar a falar desse assunto pegando como referência aquela passagem de João 8, da mulher que foi pega em adultério. Nós vemos que havia os fariseus, eles tinham conhecimento da lei, eles conheciam que o adultério era uma coisa pecaminosa, a lei condena isso. Eles pegam a mulher em adultério e eles levam no meio da praça. Só que tem uma coisa muito sinistra nessa passagem bíblica, é que aquela mulher não tem nome. Não tem nada. Ninguém sabe de onde ela é. Eles pegam aquela mulher e arrastam ela pro meio da praça. Como se não fosse um ser humano, como se não tivesse uma história, como se não tivesse famílias, como se não tivesse vizinhos, como se não tivesse filhos, como se não tivesse nada. Então, eu tento imaginar o cenário. Pensa o cenário. Ela pega em adultério, ninguém se importou com a história dela. Ou tentar ouvir o que ela tinha para dizer. Então, as escrituras dizem que arrastam a mulher até Jesus, até Cristo. E eles começam a acusar a mulher. Eles dizem que ela foi pega em adultério. E eles perguntam para Jesus o seguinte: Mestre, a lei de Moisés diz para que se a gente pega alguém em adultério, essa pessoa deve ser apedrejada. E Jesus baixa a cabeça e começa a escrever, sabe? Começa a escrever. E Jesus diz assim, olha: entre vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E quando Jesus levanta a cabeça, todo mundo vai. Para os fariseus, aquela mulher não tinha esperança. Aquela mulher seria assim para sempre. Mas a forma que Cristo olhou para aquela mulher não é a mesma forma que os fariseus olhavam para ela. Cristo não olha para ela e diz que ela era uma pessoa inocente. Cristo olhou para ela e perguntou: olha, eles te condenam? Não, então eu não condeno você. Cristo não estava passando a mão na cabeça daquela mulher. Estava dizendo que há esperança. Eu hoje te dou uma nova chance de você fazer diferente.
E era uma coisa muito estranha, porque a lei não apresentava esperança também nas pessoas. Na lei você peca, você deve pagar. Tanto que não existe cristão divorciado, não existe na Bíblia, porque eles apedrejavam o adultério. Mas quando Cristo aparece, ele traz uma esperança, no sentido de que você pode fazer uma coisa diferente. O senhor não acha que a gente tem feito o mesmo quando pega pessoas em pecados? Que a gente, ao invés de ouvir, nós não julgamos. Porque julgar é ouvir a outra parte. Nós sentenciamos, no sentido que você será sempre isso que você fez uma vez. Esse de fato é a minha percepção. Essa de fato é a minha percepção, né? Para quem não sabe, tá? Detalhe importante, o pastor Bruno Euclides faz parte oficialmente da equipe do Ministério Vida Pura, né? Muito obrigado pelo seu sim. Daqui a pouco sua farda preta tá chegando aí também. E é um prazer para nós, um privilégio ter você na nossa equipe, prazer pastor. É todo meu. E te convidamos e somos gratos pelo seu sim, principalmente por causa disso, né? A percepção é justamente essa. Os pecadores sexuais, eles levam um X na testa, em muitas denominações, em muitas igrejas, por muitos irmãos, e parece que não há mais esperança mesmo. Aquela pessoa sempre vai ser vista através do passado dela. Uhum. Aquele é o Bruno, o adúltero. Aquele é o Felipe, o imoral. Olha, vocês viram quantas coisas o Felipe tá fazendo hoje, né? Poxa, olha que bênção que tá sendo a vida dele. Mas você sabia que ele já traiu a mulher dele? Caramba, é igual, falando em Pedro, aquele que traiu Jesus. Mas às vezes a pessoa nem sabe onde está escrito isso na Bíblia. É verdade. Lembra que ele traiu Jesus. Mas ninguém lembra que ele morreu por Jesus, que pregou e mais de 3 mil almas se converteram, que foi um pastor. Ninguém lembra dessas coisas. Nós somos marcados e rotulados pelos nossos pecados. E ainda mais quando esses pecados são pecados sexuais, né? Eles estão no topo da hierarquia de pecados que as pessoas fizeram hoje. E quem está nessa prateleira de cima dos pecadores sexuais, que muitos estão assistindo a gente aqui agora, são pessoas que já não têm esperança nenhuma. Pessoas que alguns abriram isso para outros irmãos na igreja, e aí a fofoca correu solta, a igreja toda ficou sabendo, as pessoas foram colocadas de canto. Eu vou compartilhar um negócio rapidão aqui que eu lembrei agora, né? Eu participei de uma assembleia para discipular um membro da igreja que cometeu adultério. E eu tava lá justamente porque quem ia começar o trabalho de restauração na vida da pessoa era eu, né? Que ia fazer o programa de renovação da mente, o aconselhamento bíblico com essa pessoa. E a igreja tava ali. Olha, nós perdoamos a pessoa que cometeu adultério. E nós estamos aí apoiando esse trabalho de restauração na vida dele. E interessante, meu amigo, que quando o pastor abriu para as pessoas se manifestarem, uma pessoa levantou a mão lá e falou: mas tem que ficar pelo menos 1 ano de disciplina e depois tem que ver direitinho, né? Se vai poder voltar à comunhão mesmo aqui da igreja, né? E aquilo me assustou muito, porque a pessoa que falou isso lida com pecados sexuais. E aqui que eu pensei na hora, com a mesma forma que essa pessoa já deve ter sido tratada em algum momento da vida, ela tá querendo retribuir agora. Nunca há esperança pro pecador sexual. Aí beleza, pastor, passou, o processo começou. E eu falei assim pro pastor, né? Eu falei: olha, preciso de um membro da igreja aí para me ajudar. Porque é uma pessoa que já conhece mais tempo, né? Quem tá envolvido no caso. E vai ser uma pessoa para emprestar os ouvidos, compartilhar a amizade. Aí ele falou assim para mim, ele falou: olha, a igreja perdoou. Isso não significa que a igreja queira conviver. Caramba, hein? Cara, isso é muito duro. Que evangelho é esse que nós vivemos hoje? Como é que uma pessoa que sabe que será tratada dessa forma vai ter prazer em estar em um ambiente assim? É muito difícil. Sabe, uma coisa que eu tenho percebido também
é que quem gosta de nos fazer lembrar do nosso passado é Satanás. E todos aqueles que agem dessa forma são agentes dele. Se de fato alguém que caiu nessa área sexual se arrependeu, o Senhor esquece. Quem fica lembrando são nossos irmãos. Os nossos irmãos não têm misericórdia muitas das vezes. Eu não vou falar o mundo em si, porque o mundo está nem aí para as coisas da igreja. Os irmãos, igual o pastor Felipe, quando o filho pródigo vai aprontar. Quem se revolta quando ele volta é o próprio irmão. Ele fala para o pai, você vai desperdiçar, dando uma festa para esse seu filho que desperdiçou tudo e não vai dar nenhum cabrito para mim? Eu fico me perguntando, o que aquele cara comia? Não era o cabrito do pai? Quase sempre é assim. O pai sempre nos trata com misericórdia, mas os irmãos não sempre são assim. Isso não é tão ruim, porque a casa pertence a quem? Ao pai. Como seria bom se nós tivéssemos misericórdia das pessoas como o pai tem? Hoje nós sentenciamos de fato. O nosso evangelho não tem nenhuma esperança. Nós colocamos alguém que cometeu um abuso sexual, pedófilo, um adúltero, uma pessoa que teve problema com pornografia, e nós pensamos que essa pessoa será sempre assim. Só que esse evangelho não é o evangelho de Jesus. O evangelho verdadeiro de Cristo, ele vai para os piores dos pecadores. Uma coisa maravilhosa nas Escrituras é que Deus usou 2 homens que tinham as mãos completamente manchadas para escrever praticamente toda a Bíblia. Moisés, ele cometeu um assassinato. O apóstolo Paulo também. Isso traz esperança para o pior dos pecadores. Se Deus pode usar eles, porque Deus não pode usar ou restaurar um cara que cometeu adultério em algum momento da vida, que teve problema na área sexual. Só que o nosso evangelho hoje, eu falo que é nosso. É nosso. Coloca a mesmo, limitação né? no progresso, na transformação. Uma coisa linda na vida de Jesus é que onde quer que ele chegasse, ele transmitia uma esperança. Se ele chegasse num óbito, Jesus ressuscitava o morto. Se ele chegasse num casamento, não tinha vinho, ele transformava água em vinho. Se ele chegasse numa casa onde tinha algum doente, ele curava o doente. Se ele chegasse em qualquer lugar, se encontrasse adúltera, se encontrasse um impostor como Zaqueu, se encontrasse qualquer pessoa, ele conversava. Isso é maravilhoso porque Jesus ele deu importância para pessoas que não tinham nenhuma importância na sociedade. Ele ouviu essas pessoas. Ao ouvir aquela mulher adúltera, que Jesus falou com ela em secreto. Quando a galera estava aí sentenciando ela, Jesus não falou nada para ela. Quando a galera foi, Jesus queria ter uma conversa privada com ela, do tipo, o pecador e o Salvador. Assim como todo ser humano precisa disso. E Jesus conversou com ela. Aquela mulher representa todas as pessoas que têm qualquer tipo de perversão sexual. Se terem um encontro particular com Jesus, há esperança. Isso pode acontecer. Esse é o evangelho que nós pregamos. É isso que nós temos visto. O evangelho que sentencia, que não apresenta esperança, não é o evangelho de Jesus Cristo. A gente acaba sentando em cima dos nossos pecados aceitáveis. E os pecados que nós não aceitamos, esses nem a graça mais para alcançar e restaurar a vida dessas pessoas, né? É isso que nós temos visto. É a prova de um evangelho superficial. Eu gostei da sua expressão, é o nosso evangelho, né? Porque esse não é o de Cristo. Não é. O de Cristo... Esse é o nosso. Então, nós carregamos um evangelho sem esperança hoje, que dizemos que salva, mas se o cristão estiver diante da morte, ele se desespera. Nós dizemos que é um evangelho que salva, mas vemos o quanto as pessoas têm medo das coisas deste mundo, como se fossem ficar aqui para sempre. E cremos nesse evangelho que diz lá em João 3 que nós nascemos de novo, né? Então há um processo de santificação na nossa vida, de restauração. E ainda que a gente caia, ele vem, nos levanta e restaura todas as coisas, mas a mesma graça que salva é a mesma graça que capacita nessa restauração. Mas, de fato, isso tem sido muito uma teoria bonita que, na prática, ela não tem se aplicado. Por que você acha que isso não está mais se tornando prático nos nossos dias? Porque nós temos mais facilidade de crer numa coisa ruim do que numa coisa boa. Se eu pedir para alguém explicar, por exemplo, a doutrina da depravação total, a pessoa consegue explicar tudo da queda. Mas se eu pedir para alguém explicar sobre a doutrina da ressurreição, da glorificação, da santificação, terá dificuldade. Mas são duas coisas bíblicas.
nós estamos mais inclinados em crer nas coisas ruins do que nas coisas boas. Então é mais fácil acreditar que uma pessoa cometeu um pecado, vai permanecer sempre naquele pecado, do que acreditar que se ela tiver um encontro com Cristo, Cristo pode mudá-la, de fato. Isso fica mais evidente no seguinte quesito, que nós temos mais facilidade de tratar, de ver maldade no pecado dos outros do que no nosso próprio pecado. O pecado dos outros é uma coisa muito suja. Para que todo pecado é mau, é sujo, de que não sejamos nós a cometer esse pecado. Parece que há sempre uma razão boa de nós termos cometido um pecado, mas no outro não há uma razão boa por aquilo. Portanto, que não há nenhuma razão boa para cometer um pecado, mas parece que nós conseguimos ver uma bondade no nosso pecado e sempre maldade no pecado dos outros por causa do problema do nosso coração. Se eu não consigo ver esperança na mudança de um ser humano, o problema não está naquele ser humano, está na minha fé. Está na minha fé que é muito baixa a respeito do poder do Evangelho. Isso acontece com mulheres, às vezes, que olham para os seus maridos e não conseguem ver esperança. Fala assim, pastor, não adianta, esse não muda. Eu falo, pô, o problema tem quem? Quem é mais forte? Ele ou Deus? Ele não muda de acordo com o poder de quem? Quando Deus chega para mudar o coração do homem, o coração mais duro, sabe? Ele se derrete como uma manteiga. O ser humano não resiste. E é isso que o mundo precisa ouvir, que as pessoas podem mudar. E nós precisamos pregar esse evangelho. É o poder de Cristo. A vida do apóstolo Paulo nos ensina que nenhum homem tem um coração duro quando tem, de fato, um encontro com Jesus. Mas as pessoas precisam crer, de fato, que isso acontece. E elas não vão crer que isso possa ser possível se nós não acreditamos nisso. Nós precisamos pregar esse evangelho, tipo, olha, eu acredito que você pode mudar, não por causa das minhas palavras, não por causa do meu desejo, porque existe alguém que tem um desejo que você muda muito maior do que eu. Esse alguém é Cristo Jesus. Porque Paulo diz, ele veio ao mundo para salvar o pior dos pecadores. Uma coisa que eu estava lendo esses dias a respeito de Paulo, ele diz, olha, miserável homem que eu sou. É muito raro os homens hoje olharem para a falha dos outros e falarem, olha, tudo o que ele está fazendo, eu teria a capacidade de fazer se a graça de Deus não tivesse me restringido de alguma forma. Nosso evangelho é sem esperança porque nós achamos que as coisas que deixamos de fazer porque somos melhores que os outros e não porque a graça nos restringiu de alguma forma. O problema não está só na pessoa que está fazendo as coisas erradas, está no coração errado que nós temos em perceber que é a graça que tem nos restringido. E essa graça que restringe o seu coração, pode restringir aquele coração também. Ou o nosso coração é melhor que o deles. É o que muitas pessoas acabam não dizendo, mas fazendo, né? Com seus atos, elas mostram que elas têm esse senso de justiça próprio, de que sabe, pastor, o erro do outro é pior. Uma coisa que às vezes fica muito evidente é que quando alguém comete uma coisa muito suja, às vezes a gente fala assim, como é que o fulano teve coragem de fazer isso? Só que isso é uma coisa que todos nós teríamos coragem de fazer. Não há nenhum só pecado que os outros cometam que nós não temos essa capacidade. Ainda que às vezes nós não fizemos com os braços, mas há muita coisa suja que nós fazemos com o nosso coração. E condenamos muitas coisas que toleramos no nosso próprio coração. Por isso que quando a gente chega e não transmite uma esperança para as pessoas do tipo, cara, o que você fez é uma coisa que não agradou ao Senhor. Por Ele amar você, Ele quer mudá-lo. O Senhor não vai tratá-lo como a sociedade trata você. Não é maravilhoso você chegar para um cara que está sendo sentenciado pela sociedade ao ponto de que a sociedade já não aceita ele, como aconteceu com o ladrão na cruz. Tipo, o mínimo que esse cara merece, o melhor que esse cara merece é a morte. E Cristo olha para aquele cara e fala assim, mano, quer saber? Hoje você vai estar comigo no paraíso, tudo que você precisa crer. Não é maravilhoso isso, que Cristo vai levar para o céu um homem que nem os homens queriam na terra? Essa frase é forte, hein? Cristo quis levar para o céu um homem que os homens não queriam na terra, né? No programa passado eu estava aqui falando sobre o caso lá que a senadora Damares postou, sobre pedofilia de um bebê de 5 dias de vida, um ato totalmente repugnante. E a nossa hipocrisia condena a atitude daquele cara, e é condenável mesmo, mas ele vai pagar o preço pelo crime dele. Mas ainda assim é uma alma que pode ser alcançada por esse evangelho. Se aquele ladrão na cruz estava sendo crucificado, é porque ele tinha feito algo abominável também, digno de morte,
E ele reconheceu isso. E ele pagou o preço, no sentido de que a lei se aplicou na vida dele e ele entendeu que ele estava errado e que aquilo era o certo a ser feito. E demonstrou ali arrependimento do lado de Jesus. Ou seja, o pior que existia ali foi salvo, porque teve um coração arrependido. Amém. E nós fechamos a porta da graça muitas vezes porque nós não queremos que essa misericórdia alcance aquelas pessoas. Aquele ali não merece mais a misericórdia. Ele merece só a justiça, ele merece só a punição. E você que está assistindo aí, você está entendendo, né? A gente não está passando a mão na cabeça. Ele tem que pagar o preço, tem que passar por todo o processo que o crime envolve. Se você não viu o programa da semana passada, veja. Mas ainda é uma alma que precisa de salvação e tantos outros aí dentro das igrejas que estão envolvidos em pecado sexual. Por que o Vida Pura cresce, pastor Bruno? Porque as pessoas não encontram na igreja local resposta para o seu problema. A frase que eu mais ouço: na minha igreja não existe ninguém capaz de me ajudar. É claro que envolve também, muitas vezes, um pouco do orgulho da pessoa, de não querer se expor, mas é cada vez mais difícil igrejas saudáveis, líderes saudáveis, que vão conseguir, de fato, ajudar essas pessoas. E aí um grande problema é que os membros da igreja, ninguém tem controle nenhum. Bem isso. O assunto vai virar fofoca e entre a membresia, muitos vão condenar aquela pessoa mesmo. E para ela não ter essa sensação, ela prefere se calar, continuar numa vida dupla e aí acaba encontrando um caminho de esperança quando chega aqui no Vida Pura, porque aqui ninguém vai ser julgado, condenado, mas nós estamos aqui para trabalhar numa restauração à luz da palavra de Deus. E aí quero frisar isso agora, pastor. O quanto a Bíblia é suficiente para mostrar o caminho da salvação e o quanto a Bíblia é suficiente para mostrar um caminho da restauração de uma pessoa. Amém. Porque quando nós aplicamos os princípios bíblicos, isso aqui tem poder para salvar, tem poder para transformar. Eu estou levando vida eterna para as pessoas. Nenhum outro lugar pode oferecer vida eterna, nenhum outro lugar pode oferecer o sopro do Espírito, que é essa palavra que vem e sopra no nosso coração e nos enche de dentro para fora e nos lava de dentro para fora. Só que o poder que este livro contém está sendo negligenciado. Porventura achará a fé o Filho do Homem quando ele se retornar? É isso aí, pastor. A Bíblia tem tudo que o ser humano precisa para ser salvo. Antes da gente provavelmente terminar esse programa, como o pastor Felipe disse aqui, ele usou o exemplo do ladrão da cruz também. É uma coisa muito boa entre o ladrão da cruz e a mulher adúltera, que eles tinham tudo para ter o pior dia das suas vidas, até terem um encontro com Jesus. Muda tudo. Um encontro com Jesus muda tudo. Você consegue perceber que aquilo que seria o pior dia das suas vidas se transformou no melhor por causa do encontro com Jesus? Talvez Deus pode usar o seu testemunho para alcançar outras pessoas. Não tenha vergonha de deixar uma mensagem para nós, de mandar mensagem no Instagram do Ministério Vida Pura. Nos procure. A gente não vai desistir de você. Mande mensagem. Mande mensagem pra gente. É isso. Eu costumo dizer uma coisa, pastor, que você vai ouvir muito aqui no Vida Pura agora. Nós não carregamos ninguém nas costas, mas nós também não deixamos ninguém para trás. Amém. Então, se você que está assistindo aí, se você quiser caminhar conosco, você pode ter certeza que você nunca vai ser deixado para trás. Nós não vamos carregar você nas costas. Você vai ter que assumir as suas responsabilidades. Mas nós cremos em um evangelho de esperança que salva, e essa mesma graça que salva é a graça que capacita uma mudança dos piores problemas da sua vida, dos casos mais extremos que você possa imaginar. Não há nada que o evangelho de Jesus Cristo não possa alcançar. E fica o meu convite aí para você vir caminhar comigo, com o pastor Bruno Euclides, com o Davi, que você já viu aqui nos vídeos, com o Isaac,
com o Lucas, que já gravou conosco, com todos que fazem parte dessa equipe. Segue lá no Instagram, conheça mais o nosso trabalho, no @Ministério Vida Pura. Pode seguir a minha página pessoal, segue a página pessoal do pastor Bruno Euclides aí, conheça mais o trabalho dele na igreja local também. Ele é pastor da Igreja Bíblica do Cordeiro aqui em São Paulo. E nós estamos caminhando juntos. Amém? Pastor, obrigado, hein? Prazer Mais uma todo missão meu. cumprida. Amém, pastor Felipe. Vamos para a próxima, né? Vamos pro próximo. E você que está aí me assistindo, não deixe de conhecer o streaming da Telmídia. Filmes, séries, desenhos que vão edificar a sua casa, a sua família. Você não vai precisar ficar preocupado aí com o que o seu filho assiste, né? Tem aí na sua televisão coisa boa, no seu computador coisa boa, combinado? E se você tem o seu projeto pessoal e quer usar essa estrutura aqui para colocar em prática, para gravar, para alcançar outras vidas, entre em contato aqui com o pessoal da Comev, tá ok? E vem aqui desenvolver o seu projeto conosco. Ah, e detalhe, hein? Não deixe de ouvir os podcasts. Todos esses programas aqui ficam em formato de podcast no seu streaming de áudio. Aquele que você usa aí no seu celular para ouvir música, dá uma maratonada aí no conteúdo do Vida Pura. Só colocar Vida Pura que você vai encontrar, não tem erro nenhum. Combinado? Semana que vem, se Deus permitir, se Deus quiser, sexta-feira às 20 horas nós temos um encontro marcado aqui. Então, nos acompanhe, esteja conosco aqui na estreia do programa e participe do chat ao vivo, que vai ser muito bacana. Nós somos o Vida Pura. E não desistimos de você. É isso aí, não desistimos de você mesmo. Vem caminhar com a gente. Um grande abraço, até semana que vem.